Salmos 15, de 1 a 5. E o título da nossa mensagem é: Quem irá morar no céu? O Senhor, ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu monte santo? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não faz mal dos outros, ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, te louvamos pela leitura da Tua Palavra, te louvamos, Deus, pelos ensinamentos que Tu irás nos dar e conceder nesta manhã, e te pedimos que a Tua ajuda, que é fundamental para as nossas vidas, venha, Senhor, ocorrer para que possamos compreender verdadeiramente qual é a Tua vontade para as nossas vidas. Fala-nos, ensina-nos, Deus. Nós oramos, pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Quem irá morar no céu? Nós ficamos pensando, analisando e nos deparamos com a palavra de Deus, e nós vemos que muitos de nós precisamos todo dia fazer uma reciclagem e levar em consideração aquele que fala conosco através da sua palavra. Então, nós vemos que o Santo Monte do Senhor pode ser entendido também como seja uma igreja triunfante, no qual o templo viria a ser construído por Salomão. E é, na verdade, a felicidade dos santos glorificados que eles habitem naquele monte sagrado. Eles estarão, então, em casa e viverão para sempre. Por isso, esta deve ser a nossa preocupação. Esta deve ser verdadeiramente aquilo que nós devemos estar sempre considerando todos os dias na nossa vida. E procurar saber se nós verdadeiramente iremos habitar no céu. Ou seja, para que nós possamos ter esta certeza, nós precisamos então seguir estas instruções que aqui está escrito neste versículo. E o Senhor, quem habitará no teu santo tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí a Bíblia diz aqui no versículo de número 2, mais precisamente, ele diz assim: só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Isto é na minha versão. Na sua versão está assim: aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Não é isso? Pois bem, vamos compreender isso aqui com a ajuda do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que aquele que anda corretamente deve andar de acordo com aquela condição da aliança
que Deus fez, que está registrado lá em Gênesis, no capítulo 17, no versículo 1, quando ele diz assim: anda na minha presença e ser perfeito. Mas alguém pode contestar e dizer assim: mas pastor, nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, mas nós temos um que nos ajuda, nós temos um que nos santifica, nós temos um que é a verdade, nós temos um que faz com que a cada dia venhamos a alcançar a estatura do varão perfeito. Porque a santificação, ela não acontece assim da noite para o dia. A santificação, ela é um processo. É um processo que todo crente deve buscar a cada dia na sua vida. E à medida em que nós nos aproximamos de Deus, Ele vai liberando para nós aquilo que na verdade leva-nos a estar mais próximo dele e também agradar a ele. Então, este é aquele que realmente, esta pessoa é aquela que realmente professa ser puro de coração e pode ser então verdadeiramente o que? Aprovado diante de Deus, em sua integridade, em tudo o que faz, no seu falar, no seu agir, nós encontramos o que? Uma uniformidade. Então, a pessoa ela não é, por exemplo, íntegro em algumas situações. Ela tem que ser íntegra em tudo. No seu falar, ela não pode ter um falar somente em algumas situações. Ela tem que ter o seu falar em todas as situações. Então, esta pessoa, ela busca sempre cumprir o quê? Sempre toda a vontade de Deus. Então, este verdadeiramente é aquele que Jesus disse, né? Este aqui é um israelita a quem não há dolo, a quem não há nada que possa se acusar. Por quê? A Bíblia não diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. E vocês observem uma coisa: todo mundo pode pensar, falar, agir, mas quando um servo de Deus pensa, fala ou age de uma maneira que é motivo para que as pessoas critiquem, a pessoa tem que ter essa consciência que não é ele que está sendo criticado, mas ele está de alguma forma vituperando o nome de Jesus Cristo. Vocês entendem isso? Então a Bíblia diz que aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração, eu posso dizer sem medo de errar. O que vem a ser esta palavra religião? Ela vem de que raiz? Do latim, religare, que é tornar, ligar o homem a Deus. E eu vejo que não há outra forma de nós estarmos religados a Deus através da sinceridade. E vamos ser corretos, vamos ser justos, vamos ser honestos. O mundo hoje não está precisando de sinceridade. A Bíblia diz que aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração, aí lá no versículo 5, no final, diz que aquele que age assim estará sempre o quê? Seguro. Então, quem anda em sinceridade, anda seguro. Amados,
E eu digo mais, que estes são aqueles que conscientemente honestos e justos em todos os seus negócios. Ele é uma pessoa confiável em todos, melhor dizendo, aos quais ele convive. E sabe, irmãos, honestidade hoje é uma coisa que está trazendo até espanto no mundo em que nós vivemos. Você quer ver uma situação assim clássica? Uma coisa simples, e que as pessoas hoje ficam com os olhos arregalados quando um servo genuíno pratica isso. Ele vai lá, faz uma compra, aí de repente a pessoa dá um troco para ele a mais. Ele vê, ele devolve na hora, a pessoa fica olhando espantada. Porque isso já não é mais uma prática comum. E isso deveria ser comum. Isso deveria ser algo, né? Isso deveria ser algo constante, que não trouxesse espanto para ninguém, mas está trazendo. Então, a palavra de Deus diz que andar sinceramente significa, sabe o quê? Caminhar em todas as ordenanças e mandamentos do Senhor. É cuidar de dar o que é devido, tanto a Deus quanto aos homens. Ou seja, e falando a ambos, ele fala do que é a verdade no seu coração. Ou seja, as suas orações, as suas confissões, as suas promessas a Deus não saem somente de lábios falsos, não saem somente da boca, como nós costumamos a dizer, da boca para fora. Ou seja, nem mesmo ele ousa, né, mentir, nem mesmo se equivocar. E na sua conversa, então, ou até no comércio com os homens, ele caminha pelas regras da retidão e da verdade. E ele abomina os ganhos da injustiça e das fraudes. Sabe, irmãos, às vezes, hoje, quando as pessoas vão tratar, qual é o pensamento hoje do mundo? Vamos pegar aqui um exemplo clássico. Quando, por exemplo, hoje as igrejas, os pastores, os irmãos, inclusive, contratam um serviço de alguém, e quando a pessoa percebe que nós somos evangélicos ou que o serviço é para ser feito numa igreja, o que eles fazem? Eles pensam que as igrejas são ricas. Então eles julgam todas por situações que eles estão acostumados a ver e ouvir. Mas nós que temos, e temos que ser assim, cidadãos do céu e queremos morar no céu, nós temos que primar pela verdade. Nós temos, da nossa boca, tem que sair o sim, sim, não, não. Então, muitas vezes você contrata um serviço, mas você que contratou o serviço, você tem que honrar, custe o que custar. Porque no segundo tópico dessa ministração, ele diz o que lá? O outro versículo, o versículo de número 3. Na minha versão diz assim: ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos, não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Não é isso aqui? Mas na sua versão está escrito como: aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Vamos entender este versículo. Quem são esses? Esses são aqueles que planejam fazer tudo o que é bom. Fazer o que é bom e que puder ao seu próximo. Mas ele é cuidadoso. Ele é prudente. A Bíblia não diz que nós temos que ser simples,
como uma pomba, mas prudentes como uma serpente, como uma serpente. Não é isso que diz a palavra? Então, a gente observa o seguinte, que nós temos que ser prudentes, cuidadosos, para não fazer mal a ninguém. E em particular, cuidadoso também da reputação do seu próximo. Irmãos, às vezes, isso no mundo é comum, mas isso não pode ser comum dentro da igreja. Tem pessoas que não estão nem aí se vai manchar a reputação do outro, mas a sua consciência tem que estar bem diante de Deus e diante dos homens. Às vezes, você que tem uma autoridade que é dada por Deus, seja na sua casa, seja lá no seu setor de trabalho, se você for um líder, né? Ou na própria igreja, nós temos que tomar o cuidado de viver segundo a palavra de Deus, porque não é a palavra de Deus que nos leva para o céu. Amém? Então, tem pessoas que não estão nem aí pela sua própria reputação e levam as pessoas a cometer difamação que não deveria ser. Ou seja, quando esse versículo diz que ele não faz nenhum mal ao seu próximo, voluntariamente, nada para feri-lo ou entristecê-lo. Nós não podemos fazer nada para prejudicar a sua integridade física, nada para prejudicar os seus interesses materiais, seja na sua família ou seja nas suas relações. Mas ele tem que andar, e nós temos que andar de acordo com aquela regra de ouro de equidade, fazer aos outros o que nós gostaríamos que nos fizessem. Vocês estão entendendo? É isso que a palavra de Deus aqui está nos levando a pensar nesta manhã e questionar. Ou seja, é uma pessoa que é especialmente cuidadosa para não difamar o bom nome do seu próximo. Se alguém neste assunto não refreia a sua língua, a Bíblia diz que a sua religião é vã. Porque sabe, ele conhece, e nós temos que conhecer o valor de um bom nome. E qual é o bom nome que nós temos? O bom nome não é somente aquele sobrenome que nós herdamos dos nossos pais, que temos que honrar também. Mas no momento em que você, desde o dia em que você levantou a sua mão e que você disse que você entregaria a sua vida para Jesus Cristo como Senhor, olha o detalhe aqui, Senhor e Salvador. Você tem que honrar este nome. E que nome? Cristão. Porque este nome, cristão, significa que nós somos de Cristo. E este nome, Cristo, Jesus Cristo, ele é o nome que está acima de todo nome. Você pode dar glória a Deus? Então, o que nós queremos dizer aqui para você, que nós não podemos, deixar de ter este cuidado, para não difamar o bom nome do seu próximo. Principalmente, mesmo que ele seja ímpio, mas principalmente aqueles que são de Jesus Cristo. Se alguém neste assunto, foi o que eu acabei de falar agora, ele não refreia, ele não põe um freio na sua língua, a sua religião é vã. Aquilo que ele professa não tem valor nenhum. E ele, ou seja, esta pessoa, e nós, sendo estas pessoas, temos que conhecer o valor do bom nome. E se nós conhecermos,
nós não vamos difamar, não vamos falar mal de ninguém, não vamos fazer fofoca, só falar o que for bom para a edificação, você está entendendo? Não dá crédito a calúnias, mas, né, quando vier, você tem que demonstrar que você não concorda com esse tipo de maledicência. E assim, se você agir, você vai silenciar. Porque a Bíblia não diz que o amor de Deus cobre uma multidão de pecados? Não é verdade? Então, irmãos, eu fico vendo aqui que só nesses 2 primeiros tópicos nós temos que considerar muitas coisas. Mas eu vou partir agora para o versículo de número 4. Olha aqui que coisa interessante. Ele diz assim, olha: ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. E aqui é que está o grande problema da maioria hoje. Eu não estou nem dizendo daqueles que não são cristãos. É um problema que às vezes nós temos visto com grande frequência, que não deveríamos ver dentro das nossas igrejas. Ou seja, na sua versão está assim, ó: a cujos olhos o repróbobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Vamos entender isso aqui. Como é que deve ser esta atitude? Esta atitude, ela deve ser por aqueles que valorizam os homens pelas suas virtudes e pela sua piedade, não pela aparência ou pela sua posição. Ele não deve desprezar ninguém, nós não devemos desprezar ninguém, por mais vil e sem valor que as pessoas pareçam ter. Não devemos falar mal daqueles que estão investidos de autoridade e poder. É isso que a Bíblia está dizendo aqui, não é isso que está dizendo? Não devemos falar mal. Repita assim: não devemos falar mal. Não devemos falar mal. E aqui, neste versículo ainda é englobado o seguinte: honrar as pessoas, estimá-las em amor, desejar a sua amizade e ficar feliz, né, por ter oportunidade de lhes mostrar respeito e fazer-lhes algum bem. Irmãos, como é bom nós recebermos o bem da parte de alguém. Não é bom? Não é bom? Quem gosta de receber aqui o bem de alguém? Mas sabe qual é o grande problema? É que nós às vezes só queremos receber. Só queremos receber. Só queremos receber o bem, mas nós não queremos dar o mal, dar o bem, né? É aquela história, né? Primeiro para mim, depois para mim, depois ainda para mim, e se sobrar ainda eu quero para mim. E para os outros? Nada. É verdade ou não é? Então, eu vejo uma outra coisa aqui tremenda. Irmãos, às vezes, quando nós pleiteamos uma causa, ou quando nós sabemos de uma vitória de alguém, nós temos que se alegrar quando as pessoas prosperam. Nós temos que nos alegrar, né? Porque a vitória de um irmão é a nossa vitória. Mas às vezes não fazemos isto. Não fazemos isso. É verdade ou não é, irmãos? É verdade ou não é? Amém? Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Nós temos que perceber que estas coisas, elas têm que ser uma constante na nossa vida,
Porque aqueles que sempre preferem ter uma boa consciência, né, diante de um interesse secular ou de qualquer vantagem, porque, irmãos, estas pessoas, elas não estão aqui. Por que elas não estão enquadradas aqui dentro disso que Salmos está falando? Porque muitas pessoas prometem fazer e não fazem. Mas a Bíblia diz que nós temos, quando falamos, prometemos alguma coisa, falamos que vamos fazer, nós temos que fazer isso, mesmo que isso venha trazer para nós prejuízos. Mas nós temos que ter a nossa palavra, sim, sim, não, não. E isso Deus preza. É por isso que às vezes nós não podemos ser, em tempo algum, precipitado no falar. Às vezes você, por exemplo, planejou uma situação, você se programou para uma determinada situação que você assumiu, mas teve um percalço, teve alguma coisa que fugiu da sua responsabilidade, que fugiu, né, do seu controle, e que agora você vai ter que cumprir. E aí? Você não deu a palavra? Você não falou que ia fazer? Então por que você não foi prudente? Não foi prudente no falar? Não, mas deixou a alma. É aquela história, por exemplo, o irmãozinho chega para você e diz assim: meu irmão, olha, você pode sair comigo? Eu queria sair com você para a gente comprar junto alguma coisa. Ah, tudo bem, meu irmão, você pode contar comigo que eu vou lá. Olha, então tal dia, tal hora, você pode contar comigo. Aí a pessoa que tem palavra, ela, poxa, eu marquei com ele naquele dia, naquela hora, então eu vou estar lá, mas não vou chegar atrasado, que esse que é o grande problema. Nós somos muito descansados. Eu acho que isso é mais que uma, vamos dizer assim, é uma tradição, né? Eu acho que é um costume. Nós, os brasileiros, principalmente os cariocas, vamos dizer assim, temos esse costume, né, de não sermos pontuais, né? Às vezes marcamos, aí você não vai dar tempo, vai dar tempo, quando você vê, não dá tempo. Quando você chega atrasado por uma que não é culpa sua, é diferente. Mas porque você já criou esse costume, mude isso. Porque as pessoas hoje não se iludam não, irmãos. Nós somos avaliados por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós agimos. Todo mundo nos avalia e nós também avaliamos os outros. Ou será que é diferente isto? Não é diferente. Mas nós temos que criar em nós. Às vezes a gente fica chateado, revoltado, né? Ah, porque fulano não faz isso, fulano não faz aquilo, mas espera aí. Você não quer que ele mude? Quero. Então muda você primeiro. Muda você primeiro. Tem pessoa que só sabe cobrar. Não pode. Você tem que saber que se você quer ser um cidadão dos céus e morar no céu, você tem que ter essa visão que Deus dá para nós aqui. Você pode dizer amém, queridos? Então, essa questão, por exemplo, ainda estou nesse tópico. Olha que coisa interessante aqui. Às vezes, tem pessoas que têm o hábito de jurar. O crente não deve jurar.
Irmãos, quando eu não era crente, assim na minha faixa de adolescente, né, de jovem, que eu não era crente, às vezes você estava falando uma verdade, mas a pessoa, porque também tem isso, tem pessoa que não está acostumada a ouvir verdade, só convive com pessoas mentirosas, e quando você fala uma verdade, a pessoa fica duvidando. Eu me lembro que quando eu era, e provavelmente isso deve ter acontecido com vocês, nem todos aqui nasceram em lar cristão, mas às vezes quando uma pessoa duvidava, você dizia assim: olha, você quer saber uma coisa? Quantas vezes a gente já... Tem muita gente que jurava pelo pai, pela mãe, mortinha. Está todo mundo rindo aí. Você não está acreditando não? Então eu juro pela minha... Coitada da mãe, não tem nada a ver com a história. Mas eu juro... A verdade não é igreja? Aí está todo mundo fazendo assim, ó, sacudindo. Eu juro pela minha mãe mortinha. Olha, eu juro pelo meu pai, pela minha mãe mortinha. Coitados. Quanta gente já matou pai, já matou mãe, e estava falando mentira. Não precisa, meu irmão. Alguma vez você viu Jesus falar alguma coisa nas Escrituras e não cumprir? Ah, mas Jesus é Deus, e daí? Mas ele esteve aqui na natureza humana, ele deixou esses ensinamentos para nós. Nós temos que guardar a nossa língua. Há muitos problemas dentro das igrejas, fora das igrejas, dentro das famílias, fora das famílias. Há muitas pessoas que dentro até dos seus setores de trabalho. Você quer ver uma coisa? Eu vou falar uma coisa que eu sofri isso na minha vida eclesial, na minha vida secular, e provavelmente muitos de vocês já sofreram isso. Vocês seriam mandados do emprego por fofoca, e você não saber porque está sendo mandado embora. Mas isso no mundo é normal. Para nós não pode ser normal. Quantos estão entendendo? Então, irmão, o outro versículo aqui, olha só, o versículo 4, ele diz assim, olha, ele diz assim, empresta, né? Empresta sem cobrar juros e não aceita, suborno, para ser testemunha contra pessoas inocentes. Na minha versão é assim, na sua versão está assim: aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso, né, nunca será abalado. Não é isso que está lá? Vamos entender isso aqui. Como é que nós podemos nos enquadrar nisto aqui? Porque a verdade, todos querem ir morar no céu, não querem? Mas nós temos que ter esses preceitos, temos que ter esses parâmetros, temos que nos esforçar, porque, sabe, é interessante, né, que antes de eu ministrar sobre isso aqui, a palavra de Deus diz o que, amados? Que a vereda do justo é como o quê? A luz da aurora. E como é que se conclui esse versículo? Que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Não é isso que diz a palavra? Então, a vereda do justo, o que é a vereda? É o caminho. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Então, a nossa caminhada deve ser exatamente como diz a palavra, como a luz da aurora.
Cada dia você tem que pedir a Deus, se você faz alguma dessas coisas que não traz a luz, traz as trevas, para que essa luz, ela brilhe sobre as trevas. Vocês estão entendendo? Aí a Bíblia diz assim, ó: aquele que não dá o seu dinheiro com usura. Na minha versão, aquele que empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Tem pessoas, irmãos, que emprestam dinheiro a juros. Problema de cada um. Mas é tão bonito, né? Quando você tem e pode emprestar. Quando você tem e pode emprestar e empresta para a pessoa que vai te pagar, também tem isso, né? Você chegando, não, meu irmão, olha, estou te emprestando isso e sei que você vai me pagar, e chega no dia certo a pessoa, olha que coisa linda, não é verdade isso? Isso deveria ser e deve ser um costume de nós, os crentes. Mas quantas pessoas pedem e dinheiro e não pagam? Está errado. Um cidadão do céu não faz isso. Não faz isso. E aí eu digo o seguinte: tem pessoas que querem aumentar o seu patrimônio por meio de práticas desonestas, e isso é desonesto. Querem fazer distorção, é desonesto. Ele não pode dar o seu dinheiro com usura para que não venha a viver facilmente do suor do outro, já que ele não pode aumentar os seus ganhos através do seu próprio trabalho. Isso é errado. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui? É errado. Aí eu pergunto para você: esse dinheiro é abençoado? Hein, igreja? Sim ou não? Claro que não. Porque tudo aquilo que vai de encontro à palavra de Deus está fora do contexto. Isso é sério. Isso é muito sério. Então, a gente tem que entender o seguinte: que um cidadão do céu, se ele pode, ele empresta aos pobres de acordo com as suas possibilidades. E ele não será rigoroso ou até mesmo severo ao cobrar os seus direitos daqueles que são desfavoráveis ou desfavorecidos, vamos dizer assim, pela sua vida. Ele não aceita suborno, olha aqui, contra inocentes. E se ele trabalha, na verdade, em alguma repartição, seja ela pública, de administração ou até mesmo de justiça, ele não vai aceitar nenhum ganho. Não pode, está errado. A esperança de ganho para si próprio, para trazer qualquer dano, até que possa ser, vamos dizer assim, no entendimento dele, uma causa justa, mas não é. Você quer ver uma coisa, irmãos? Quantas pessoas hoje estão envolvidas em corrupção? A coisa mais importante, nós não somos regidos aqui no mundo por leis. Somos ou não somos? Não existe lei. Tem as leis de trânsito, tem as leis para as crianças, para as mulheres, para os idosos. Não são criadas leis? E quando alguém descumpre uma lei dessa, seja em que área for, essa pessoa, ela não está passível ou passiva de ser punida? Está, claro que está, não é verdade? Mas só que às vezes nós, inconscientemente ou conscientemente,
infringimos as leis e aí somos pegos infringindo as leis. E aí o problema todo é sério. Porque quando a autoridade chega para te cobrar, você diz, não, está certo, eu vou assumir, eu infringi, eu vou pagar pelo meu erro. Mas não, tem pessoas que dizem assim, pô, não dá para dar um jeitinho aí não. Então, irmãos, a gente tem que parar para pensar em tudo. E nessa manhã, quem quer ir morar no céu? Chegue na sua casa, pegue esses salmos. Esses Salmos 15, medite nele com cuidado. Porque na verdade, esse salmo aqui no versículo 5, ele é concluído com a seguinte palavra, né? Essas são as características de alguém que quer morar no céu. E ele compara isso aqui a quê? Ele diz assim, que ele não será abalado. Então o salmista está comparando uma pessoa, um cidadão do céu, como quem? O monte de Sião, que não se abala, que permanece para sempre. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por que tem muito crente aí deprimido, oprimido, comprimido? É tudo com ido. Exatamente. Porque quer ir para o céu, mas tem que dar uma parada. Espera aí, Senhor. Eu quero saber o seguinte, eu quero ser um cristão verdadeiro. E um membro verdadeiro de uma igreja, como a própria igreja, está construída sobre o quê? A rocha. Você pode dizer amém? Amém. E se ele está alicerçado, construído sobre as rochas, a palavra de Deus me autoriza a dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Eu quero que você pare para você pensar nisso que eu vou falar agora para você. A graça de Deus será sempre suficiente para aqueles que cumprem estas palavras, estes ensinamentos. Você pode dizer amém? Porque quando nós praticamos isso, quando nós fazemos isto, o que nós estamos fazendo? Preservando o reino celestial. As tentações, elas não vão subjugar os problemas, elas não vão abater. Nada pode roubar a nossa paz, a nossa vida, que foi conquistada com um preço de sangue. Você está entendendo? Você está compreendendo isso? Aí alguém pode dizer, pastor, graças a Deus. Graças a Deus, Senhor, pastor, que eu, não estou enquadrado em nenhuma dessas situações. Por quê? Eu vivo uma vida correta, eu faço o que é certo, eu sou sincero, verdadeiro no que eu digo. Tem pessoas que não gostam. Está errada, errou, mas alguém chega para ela e diz assim, você está errada. Eu não gostei porque ele falou na minha cara que eu estou errado. Pois é, mas esse que falou na sua cara que você é errado, esse é aquele que te ama. Ele é sincero. Não é, você está certo.
agradou aos homens, mas desagradou a Deus. Entendeu? Aí você pode dizer assim: não, pastor, olha, eu graças a Deus eu não falo mal dos outros. Oh, meu Deus. Eu não prejudico os amigos, eu não fico espalhando boato a respeito de vizinho e de ninguém. Se você faz isso, graças a Deus. Mas se você faz, para de fazer. Ah, mas olha, pastor, também eu sou, olha, graças a Deus, olha, eu não desprezo aqueles que o Senhor rejeita. Eu não desprezo. Mas eu trato com respeito. Não, eu desprezo aqueles que o Senhor rejeita. Sabe por quê? Porque aqueles que o Senhor rejeita, não é que o Senhor rejeita, mas é aqueles que o Senhor já deu a chance, já deu a oportunidade. Vem cá. Os inimigos de Deus, Deus não deu, sempre deu oportunidade para que eles fizessem o caminho de volta? Deu ou não deu? Claro, a palavra de Deus diz que Deus não quer que ninguém se perca, antes que todos se salvem. Mas Sodoma e Gomorra tinha jeito? Mas Deus não deu oportunidade para eles? Irmãos, quando Deus esgotou todas as possibilidades, ué, Deus não fez isso? Ué, Deus não fez isso? Um dilúvio? Mas ele exterminou toda a raça humana? Não. Ele, no meio de uma geração corrupta, corrompida, perversa, ele olhou, ele procurou, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, a contemplar os bons e os maus. Mas a Bíblia nos alerta não andar segundo o conselho dos ímpios, nem se assentar na roda dos escarnecedores, porque esse aquele que é o homem feliz, o homem bem-aventurado, porque este homem, segundo a palavra, diz o quê? Antes ele tem o prazer na lei do Senhor. Você está entendendo? E medita na lei do Senhor todos os dias. E aí vem a consequência disso. Tudo que ele faz, ele prospera. Não é verdade ou não é? Então, desprezar aqueles que o Senhor rejeita são aqueles que Deus já deu todas as chances necessárias, mas trata com respeito os que temem, e ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Irmãos, tem gente que justifica o ímpio e condena o justo. Está enquadrado aqui, não está? Tem igrejas que acreditam mais no testemunho de um ímpio contra um justo do que no justo. Graças a Deus, pastor, eu não faço isso. Eu cumpro o que prometo. E quantas vezes já tomei prejuízo. E graças a Deus, continue assim. Né? Agora, pastor, eu estou enquadrado aqui, ó. Eu às vezes empresto dinheiro cobrando juros. Às vezes, de vez em quando, eu dou um jeitinho. Quero dar um jeitinho. E você sabe aonde? Sabe qual é a época do ano que mais os crentes se arrebentam e caem aqui, ó? É na época do imposto de renda. Tem muita gente que, para não pagar imposto de renda, está enquadrada aqui, ó, né?
Ele não quer ter o prejuízo. Então ele mente. Não pode. A Bíblia diz o quê? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, irmãos, eu quero encerrar essa mensagem nesta manhã dizendo para você o seguinte: quando nós lermos, meditarmos mais uma vez neste salmo, depois desta ministração, vamos pedir ajuda ao Espírito Santo, vamos rever. Isso seria bom que todas as vezes que você ouvisse uma ministração, você marcasse na sua Bíblia, chegasse em casa, ou durante a semana, relesse, porque aí o Espírito Santo vai te fazer lembrar daquilo que foi ministrado. E à medida em que você for fazendo isso, você vai crescendo na graça e no conhecimento. Agora, tem pessoas que você manda, por exemplo, abrir no livro de Sofonias, no livro de Abacuque. A pessoa diz assim: ué, existe isso na Bíblia? Nem sabe que existe. Não ler a Bíblia. Tem gente que agora, nada contra, mas tem gente que agora passou para a tecnologia, não usa mais a sua Bíblia, porque não quer ser identificado. É preferível o celular, porque no celular todo mundo usa. Nada contra, não. Mas quando você usa a Bíblia mostrando para todo mundo, as pessoas vão dizer: poxa, aquele ali ainda é, né? Também tem muita gente que usa a Bíblia e não dá o testemunho. Mas eu não quero, eu estou dizendo aquele que segue os preceitos. Você está entendendo, amados? Essa palavra é uma palavra branda, é uma palavra cheia do amor de Deus, mas que a gente precisa cumprir. Considera aquilo que o Espírito de Deus está falando para você hoje. Procura ser correto. Ser correto nas suas transações. Não fica invejando pessoas, não, irmãos. Irmão, se Deus deu uma roupa bonita para o seu irmão e ainda não deu para você, é porque você precisa fazer alguma coisa, porque Deus quer te abençoar, mas alguma coisa Deus não fez ainda, porque você precisa andar na vereda. É a mesma coisa, né? Você quer ver? Eu vou encerrar, mas eu estou sendo movido por Deus para falar isso. Você quer ver uma coisa? Como não deveria ser a alegria da igreja primitiva, hein? Como não deveria ser a alegria? Porque a Bíblia diz que eles tinham alegria. E o Senhor acrescentava à igreja por causa do testemunho deles. Porque o Espírito de Deus sabia que se enviasse para a igreja, ia encontrar na igreja a receptividade. Eles pegavam as suas propriedades, vendiam, depositavam nos pés dos apóstolos. Para pensar nisso. Alegria que não deveria ser quando alguém chegasse. E todo mundo tinha comunhão no partir do pão e nas orações. Mas era uma comunhão verdadeira, não era uma comunhão de interesse. É isso que nós temos que resgatar, vocês entenderam? Quantos querem morar no céu? Então, amados, escute isso que eu estou encerrando agora. Amados, Deus nos dá todas as sortes de bênçãos celestiais. E por que que todos não recebem? Quantos precisam fazer um concerto hoje com Deus? Quantos precisam aqui?
Levante a mão. Quantos acham que precisa fazer um concerto com Deus? Eu também levanto a minha mão. Eu não sou diferente de vocês, não. Eu preciso fazer concertos com Deus. Nós precisamos fazer concertos com Deus. Porque, irmãos, esse concerto tem que ser feito hoje, agora. A cada minuto, a cada segundo. Sabe por quê? Porque quando a trombeta tocar, meu irmão, vai ter muita gente que vai ficar. Tem muito túmulo de pessoas que foram enterradas como crentes, que não vão se abrir, não vão ressuscitar. Porque já estão no inferno. Só no dia do grande julgamento, que a Bíblia diz, né? Que até o inferno dará os seus mortos para ser julgado. Então, irmãos, vida cristã hoje é uma vida que você tem que olhar para o seu irmão e dizer: eu posso confiar. Mas você fala uma coisa, você confidencia uma coisa hoje, compartilha hoje uma coisa com seu irmão, para que ele ore com você, daqui a pouco aquele irmão está espalhando para toda a igreja. Deus está nisso? Acontece um problema dentro da igreja, todo mundo sabe. Às vezes o pastor vai ser o último a saber. Mas em vez de, quando a coisa acontecer, aconteceu, está acontecendo, o que a Bíblia diz, hein, irmãos? Se teu irmão estiver pecando, chama ele. Não é isso que diz a Bíblia? Conversa com ele. Mas tá bom, meu irmão, então eu vou orar por você. Mas se ele não quiser te ouvir, você vai procurar uma pessoa que seja íntegra. Meu irmão, vamos ali conversar com o nosso irmão. Meu irmão, olha, nós estamos falando isso para você, porque nós queremos ver você abençoado. Não é para você ficar com raiva da gente, não. Mas eu não quero ouvir. Não é isso que a Bíblia manda fazer? Se ele não quer ouvir você, não quer ouvir mais um irmão, aí sim, leva ao conhecimento do pastor. Aí o pastor vai chamar a conversa. Se ele não quiser, a Bíblia diz que nós temos que considerar ele como o quê? Como o quê? Em igreja. Nós temos que considerar ele como o quê? Ímpio. Porque ele não quer ouvir. Ele não quer se adequar. Mas não, nós fazemos exatamente ao contrário. Sabe que tem alguma coisa acontecendo de ruim? Aí começa a carne a pulsar. Bum, 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 bum. A carne pulsa. E a Bíblia diz que o espírito sempre está pronto, mas a carne é fraca. Você sabe por que tem muita gente, irmãos, que não quer assumir compromisso com Deus? Porque não quer viver uma vida segundo os parâmetros de Deus. Mas que nessa manhã essa pergunta possa ser respondida por todos nós. Quem irá habitar no céu? Que nós possamos, com a graça de Deus, levantarmos as nossas mãos e dizer: eu posso, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Eu quero te louvar por essa palavra, que é uma palavra, Senhor, que nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a fazer questionamentos. Nos ajuda, Senhor, a pensar mais. Porque nós falamos que somos cidadãos do céu, ou queremos morar no céu. Mas, Deus, o céu é um lugar maravilhoso.
O céu é um lugar aonde não vai entrar, Deus, tantas coisas ruins. Meu Deus, muda, Senhor. Dá poder ao teu povo para andar segundo a tua palavra, segundo os teus estatutos, Pai. Porque, Senhor, às vezes nós queremos, Deus, só receber da tua parte mensagens, Senhor, de poder, de prosperidade, de alegria, mas Deus, tua palavra diz que o estar quieto também está a nossa força. E quando nós nos aquietamos, a tua palavra diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E Deus, quando nós estamos quietos, nós começamos a saber verdadeiramente quem és tu e o que tu queres para as nossas vidas. Então nos ajuda, meu Pai. Ajuda-nos neste dia, nesta hora, a compreender, Deus, na profundidade, aquilo que nós ministramos e até mesmo aquilo que não nos foi capaz de passar para o teu povo, mas revela a tua vontade, o teu querer para a vida de cada um, para que nós nos tornemos, Deus, melhores crentes, melhores servos, para a glória, louvor e honra do teu nome. Eu oro, Senhor, agradecido, Pai, crendo e sabendo que tu vais operar ainda, Pai, durante todo este dia, e enquanto os teus servos se lembrarem desta ministração, e se eles se esquecerem, que tu os faças lembrar, para que eles possam, Deus, e para que nós possamos verdadeiramente termos o perfil de um cidadão que vai morar no céu. Nós oramos, Deus, agradecidos, crendo, Jesus, e sabendo que a tua obra já começou, e aquele que começou a boa obra, Senhor, certamente tu vais aperfeiçoar. Aperfeiçoa, Deus, a tua obra em nós e faz-nos melhores crentes a cada dia. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço e te suplico, em nome de Jesus. Amém. Fala para o seu irmão assim: Deus te abençoe. Amém?